Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para convidar vocês para amanhã, dia 24 de dezembro, dia 24 de dezembro, acompanhar aqui o nosso programa, o programa Palavra Viva especial de Natal. Não percam o programa de amanhã, dia 24 de dezembro, nosso programa especial de Natal com a participação dos nossos ouvintes, um programa diferente e buscando também entender o verdadeiro significado do Natal, e eu quero a sua audiência, quero que você aí esteja conectado juntamente com a gente. Será um dia muito especial, sei que todo mundo aí estará com a casa cheia, esperando aí a virada do dia 24 para o dia 25 aí, muitos já vão participar da ceia de Natal, e eu quero que você nos prestigie aqui no nosso programa. Você tem nos acompanhado aí já o ano inteiro, então não perca o nosso programa especial de Natal, que será uma benção. Mas vamos ouvir agora os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos tratar hoje do tema A Graça Barata. A Graça Barata, dando seguimento aqui à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus e dando aqui seguimento à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos.
Eu quero reiterar mais uma vez, convidar você aí que me acompanha pela Rádio Passo do Vale 95.1 para que você acesse o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procure lá na playlist Programa Palavra Viva ou na playlist Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, para que você possa aí maratonar todas essas mensagens que nós temos aqui transmitido na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós já concluímos o capítulo 1 e estamos dando seguimento no capítulo de número 2. E você pode aí acompanhar todas essas mensagens que ficam salvas lá no meu canal no YouTube. E hoje nós iremos falar sobre a graça barata. A graça barata. E eu quero então ler com vocês Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Nós vamos ler os versos de número 1 a 4. Romanos capítulo 2, versos de número 1 a 4, que diz assim: Portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Esse é o texto que nós iremos pensar aqui na oportunidade de hoje. Eu quero começar aqui com uma frase de João Luís Vives, que era um humanista, amigo de Erasmo de Roterdã. Aí você lembra que Erasmo de Roterdã era um oponente teológico de Martim Lutero. E esse João Luís Vives, ele era de uma família de judeus convertidos, foi professor na Universidade de Oxford, e ele diz uma frase muito interessante a respeito de julgamento. Ele diz: Deus mandou que não nos julgasse uns aos outros, porque todos somos cegos e ignorantes quanto ao que vai no coração. Vou repetir. Deus mandou que não nos julgasse uns aos outros, porque todos somos cegos e ignorantes quanto ao que vai no coração. Que é aqui a questão dos judeus que se achavam melhor do que os gentios. Nós já tratamos aqui, nessa sessão, que começa no capítulo 2, vai do verso 1 ao 16. Paulo ele está tratando dos pecados, tratando da realidade de pecado dos judeus. Ele já havia tratado dos gentios, capítulo 1, versos 18 a 32. Agora ele está tratando dessa realidade de pecado dos judeus. E, como vocês puderam aí observar, conforme a leitura, os judeus se achavam muito melhores do que os gentios. E por conta disso julgavam eles, apontavam seus pecados, apontavam seus erros. E aí o apóstolo Paulo é muito duro, porque ele diz: olha, vocês julgam os outros, na verdade estão julgando a vocês mesmos. Estão apontando os erros dos outros, mas na verdade estão apontando os seus próprios. Porque aquilo que vocês julgam que os outros fazem, vocês fazem o mesmo. Vocês praticam as mesmas coisas. E aí Paulo é duro dizendo que
eles seriam julgados por Deus da mesma maneira, da mesma forma, porque Deus ele é justo, porque Deus ele sonda os corações, Deus ele trata dessas questões. E aqui no verso de número 3 e 4, que é o que eu quero dar mais atenção hoje, diz as seguintes palavras: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, veja bem que aqui Paulo começa a tratar de um dos pecados que esses judeus da igreja de Roma, judeus convertidos que eram membros da igreja de Roma, estavam praticando. Que é a questão do quê? Do orgulho. Do orgulho espiritual. E esse talvez seja um dos problemas da religiosidade que mais Satanás acha legal. Porque se tem um pecado que Satanás quer que nós cometamos, que nós venhamos cometer, é o pecado do orgulho. É o primeiro pecado. É o pecado que ele cometeu e pecado pelo qual ele e terça parte dos anjos foram lançados do céu. Pecado esse que também fez com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim. Porque eles queriam ser iguais a Deus. Eles queriam estar acima de Deus. Assim como Satanás um dia também quis. E aqui, esse é um outro grande problema que está acontecendo. Judeus vaidosos, soberbos, orgulhosos de sua experiência espiritual. Porque veja bem, eles acham que ao julgarem os outros, eles vão ser livres da culpa. Porque eles pensam o seguinte: não, eu nasci na igreja. Eu tenho nacionalidade judaica. Povo da promessa. Povo escolhido por Deus a partir de Abraão. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Eu faço parte de um povo que possui uma herança espiritual, uma promessa da chegada do Messias. Eu tenho mais privilégios. Eu guardo o sábado, eu gosto do calendário judaico, eu gosto de cumprir a lei nas minúcias, eu conheço o Antigo Testamento, eu conheço os profetas. Eu tenho mais vantagens do que os gentios. Era isso que eles pensavam. Era isso que eles imaginavam. E por isso, então, eles achavam-se no direito de julgar os outros. Porque, afinal de contas, na cabeça ou na mentalidade deles, eles tinham privilégios. E aí eu pergunto para você, será que o que eles pensavam é diferente do que acontece nos dias atuais? Será que o que eles vivem aqui é diferente do que nós temos observado nesses últimos dias? Porque tem gente que acha que, pelo simples fato de ser cristão, de ter nascido, de ser cristão desde o berço, ou de ser cristão há mais tempo do que os outros, eles estão em vantagem. Outros acham que porque eles são tradicionais e não pentecostais, eles são melhores. Ou porque é pentecostal, não é tradicional, é melhor. Ou porque um é arminiano, o outro é calvinista, então ele é melhor. Ou o outro acha que é calvinista, é melhor que o arminiano, então ele é melhor. E a verdade é que esses problemas persistem até os dias atuais. Ao ponto que os religiosos querem vantagem naquilo que não é vantagem. Querem glória naquilo que não é glória.
querem benefício naquilo que não é benefício. Porque eles acham ou se acha que se por ter mais tempo de igreja ou pertencer a uma denominação que é maior do que as outras num país, ou porque o pai, a avó é crente, aí ele tem vantagem contra aqueles que nunca tiveram. E no reino de Deus você sabe que isso não tem importância nenhuma. Você pode ter 30 anos de crente, o outro pode ter 10, o outro pode ter 5, o outro pode ter um dia, ninguém tem vantagem. Tudo é pela graça, tudo é pela bondade, tudo é pela misericórdia de Deus. Não há méritos humanos em nada disso. Não há méritos. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem algum tipo na mentalidade de preferência ou de privilégio. Não existe isso no reino de Deus. Não existe. Tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, precisam ambos da misericórdia e graça de Deus. Não interessa se um nasceu dentro de uma tradição, como diz o capítulo 1, de imoralidade sexual, de perversão, de idolatria, que ele está em posição pior do que o outro que nasceu dentro de uma tradição religiosa, com promessas, não, no reino de Deus não tem isso, não tem grego, não tem judeu, não tem bárbaro, não tem sábio, não tem ignorante, não tem ninguém, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos carecem da graça e da misericórdia de Deus, e todos estão sob a ira de Deus, o juízo de Deus. Todos precisam prestar contas diante de Deus. Ninguém tem privilégios. Ninguém. É o que Paulo está aqui tentando dizer. Dizendo, e tu, homem, que julgas os que fazem as tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Em outras palavras, não! Não adianta você querer julgar, apontar o erro do outro se você comete as mesmas coisas. Não adianta você querer posar de santo, sendo que você peca mais do que o outro. Erra mais do que o outro. Só de estar julgando o outro já está pecando. Todos carecem da graça, da bondade, da misericórdia, do favor de Deus. E aí Paulo, no versículo de número 4, ele toca nesse assunto da graça barata, que eu acho muito importante, que diz o texto, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? O que Paulo estava querendo dizer com isso? O que Paulo está dizendo aqui? Que o fato de eles terem sido privilegiados quanto à sua experiência espiritual não significa que Deus estava fazendo vistas grossas aos pecados deles. A graça de Deus não é uma graça barata. A graça não é licença para se viver no pecado. Pois se a graça não transforma, também não pode ser chamada de graça. Porque veja bem, os judeus estavam se colocando numa posição de vantagem. Eles estavam orgulhosos, vaidosos, por serem judeus. Eles olhavam para a sua história, olhavam para a sua tradição e diziam, não, eu estou na vantagem, eu que posso, que se tem alguém que pode julgar alguém aqui sou eu que sou o cara. Esse é o pensamento deles. Eu sou privilegiado. Só que daí vem o apóstolo Paulo e diz assim, não, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Não é porque você nasceu dentro de uma tradição espiritual em que Deus se revelou
a você, a seu povo, lhes fez promessas, etc. Isso não significa que você é melhor que ninguém, não. Pelo contrário, isso deveria causar em você mais temor, mais tremor. Porque a graça de Deus, o que é a graça de Deus aqui, nesse contexto? É Deus ter se revelado a esse povo desde Abraão. Ter escolhido um povo, uma nação, se revelou a essa nação. O fato de Deus ter se comunicado, dado a lei, dado tantas coisas, os profetas, isso é graça. Isso é graça. Paulo está dizendo o seguinte: essa graça que vocês receberam, esse favor que vocês receberam, não deveria ou não deve deixar vocês orgulhosos. Pelo contrário, a responsabilidade é maior. Porque a graça que não transforma, a graça que não santifica, a graça que não muda que a pessoa não muda de vida, que ela permanece no pecado, é uma graça barata. É uma graça sem sentido. É uma graça sem princípio. Vocês receberam essa graça, receberam esse favor, e aí? E agora? Eu quero saber o que vocês vão fazer com isso. Quero saber qual vai ser a posicionamento de vocês. Porque veja bem, tem muita gente pregando a respeito da graça sem entender o que é graça. Uns querem limitar a graça. E limitam a graça por não conhecerem a graça. Outros falam que creem na graça e pregam uma graça, mas envergonham a graça porque a graça que eles pregam não é graça. É libertinagem, é convite a fazer coisas erradas. O que é uma piada. Concorda comigo? Mas o que tem que ser entendido aqui? Que a graça santifica. Deus não se revelou, Deus não se manifestou, senão para que o povo, senão para que as pessoas vivessem em santidade. A graça de Deus se manifestou não para nos salvar, não para que a obra de Cristo nos salvasse no pecado, mas nos salvasse do pecado. Não é para que nós venhamos viver uma vida de pecado, de erro. Não, é para que a gente venha sair daí. É uma graça que resgata, que tira a gente da onde a gente estava e coloca em outro patamar, em outra realidade. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Uma graça que transforma, uma graça que dá vida, uma graça que muda história. E não uma graça que deixa as pessoas continuarem vivendo numa vida de pecado, longe da vontade de Deus. Numa vida de libertinagem. Se orgulhando daquilo que não condiz com a verdade do Evangelho. A graça santifica, senão ela é uma graça barata. Senão é uma graça sem sentido. Eu já falei algumas vezes aqui, vou repetir. Quando nós pecamos, na era da graça, na aliança da graça, nós estamos pecando contra o amor. Estamos pecando contra o amor. E aí eu digo para você, como que fica você depois de ter magoado a pessoa que você mais ama? Se você é casado, a sua esposa, o seu esposo. Se você é filho, os seus pais. Se você namora, o seu namorado, sua namorada. Como é que fica quando você magoa quem você ama? Você fica mal. Você fica triste. Por isso que a Bíblia fala, não entristeçais a pessoa do Espírito Santo, a qual estáis selados para o dia da redenção. Quando nós pecamos contra o amor, nós entristecemos a pessoa do Espírito Santo. Por isso que na graça, quando você peca, você quer santidade.
e não libertinagem. Você quer vida com Deus e não vida em pecado. Você não está pecando mais contra a lei, você está pecando contra o amor. Contra um Cristo que morreu numa cruz, que verteu o seu sangue para que eu e você pudesse ter vida. Como é que eu posso pecar contra o amor e ficar tudo bem? Não fica tudo bem. Porque o amor de Deus nos constrange. Essa é a graça que santifica. Agora, se isso não está acontecendo, é porque você não entendeu a graça, você não foi alcançado pela graça, você não vive debaixo da graça. Precisa ter um encontro com Jesus. Aí sim, as coisas vão fazer sentido. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite. E eu espero vocês amanhã para o nosso especial de Natal. Programa Palavra Viva especial de Natal amanhã. Não percam o programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir.